Maoi! Olá! Sejam bem-vindos! Bem-vindes ao nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do Pátria Amada Criminal. Este podcast que chama Pátria Amada Criminal. Que tem um Instagram, Pátria Amada Criminal. E um website, Pátria Amada Criminal. E um Catarse. E um Catarse, Pátria Amada Criminal. E camisetas que vendemos em nosso site, patriamadacriminal.com. Mônica não se juntou a nós no dia de hoje. Mônica está de férias. Sim, ela está de férias. E vamos deixar ela curtir esse sol, né? Porque aqui na Europa é verão. É verão e ela, afinal de contas, Mônica é uma trabalhadora brasileira em Noruega e ela precisa de férias. E a gente entende. Logo mais seremos nós. A gente nunca vai parar o podcast, a gente só roda, assim. A gente reveza. Nunca pararemos. Nunca pararemos. Se sobrar uma de nós, a gente vai estar lá com o microfone na mão, falando absurdos. Absurdos. Coisas e piadas que vocês podem criticar. E é isso, gente. Bom, esse caso, eu acho que ele é bem o oposto de pesadão, porque a gente só tem uma vítima fatal nesse caso. Quem? Você vai descobrir se você ouvir esse caso do canal do Pátria Amada Criminal. Você sabe, olha, e se eu te contasse que existe um experimento da NASA que envolveu sexo com animais e LSD? Sexo com animais, tipo bestialidade mesmo, tipo Mr. Hands? Não Mr. Hands, mas de certa forma, sim. Envolveu práticas sexuais com animais e LSD. As minhas fontes vão estar todas aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ver. E é isso, gente. Vamos começar a falar de... É história, e é uma história maluca. Mas é interessante pra vocês. Não sei o que vai agregar na vida de vocês, mas talvez agregue alguma coisa, quem sabe? E aí quem a gente vai voltar pros anos... saberemos. Não, mas vamos torcer. A gente torce, né? Pra que você, tipo, sei lá, pra que mexa com a sua vida de alguma forma. Nem que seja pra você dar um risadão e falar, mano, já tá bom. Porque você riu, você ficou feliz por mais alguns momentos. E não é sobre isso, é sobre isso. É sobre isso. Então, em 1961, tem um cientista que ele chama John Lilly. E ele publicou um livro, assim, que falava sobre os estudos dele, né? O livro chamava Homem e Golfinho. E nesse livro, ele narra os experimentos que ele realizou para tentar se comunicar de maneira verbal com outras espécies. Então, assim, ele conta, na verdade, o livro não fala só sobre golfinhos, na verdade, ele começa tentando se comunicar verbalmente com diversas espécies de macaco, e ele não consegue. E aí ele estuda essas espécies para entender por quê, né? Porque no começo, para ele, macacos faziam sentido porque a gente tem um ancestral comum em termos de evolução, né? Sim. E aí ele viu que não dava. Diga. Ou talvez os macacos entenderam e ignoraram ele. É possível. Os macacos simplesmente... Não. Sabe aquela pessoa chata no churrasco que ela tá falando assim e tá todo mundo... Nossa, isso é pão de alho? É pão de alho, é pão de alho, é pão com alho? E a pessoa só desconversa assim, ignora total o que ela tá falando, que ela é muito chata. Aqui a gente finge que não fala inglês quando é no pub. Não sei. O que é senhor? Eu já senhor? fingi também que não falo norueguês, porque the book's on the table, filho, não sei. Sorry, você vira e vai embora. Isso pode ser. Mas o que a gente sabe é que ele acha que não funcionou. Se os macacos decidirem ignorar ele, a gente não sabe. Ele não se ligou nessa possibilidade. Eu não tinha me ligado nessa agora, mas é possível, por que não? E aí, depois ele pensou, pode ser porque os macacos, muito embora a gente tenha um ancestral comum, eles vivem em sociedades totalmente apartadas, de repente um animal que tenha sido domestificado. E aí ele tentou fazer comunicação com os gatos. Aí eu acho que eles com certeza só fingiram que não ouviram, porque gato faz isso. Gato falou não. Hoje é não, deu errado. Aí ele tentou a terceira, não sei porquê, não sei qual foi o critério que ele usou para chegar nos golfinhos. Se alguém quiser, vai ler o livro, gente. Homem e Golfinho, de 1961. E o livro ficou bem famoso na época, então é capaz de ter em português até. E aí ele começou a estudar os golfinhos e ele percebeu
que os golfinhos têm muitos pontos em comum em termos de sociedade e de estrutura cerebral com os seres humanos. Por exemplo... Ou talvez foi a única espécie chata o suficiente para acomodar o chato que estava falando. Pode ser. É possível que, sei lá, os golfinhos viram o maluco lá e pensaram, nossa, pode ser que tem um peixe para mim. Deixa eu dar moral para esse maluco. É possível. Sei que, por exemplo, os golfinhos são a única espécie do mundo hoje que a gente sabe que comete estupros. Mas as otters também, não? Como que é o nome de otter em português? São as orcas também? Não, otter. Não sei. Mas elas não estupram... como que é o nome da otter? Otter? Aquelas que dormem de mão dada, assim, que parecem é a coisa mais linda do mundo. Mas parece que elas estupram. Os homens estupram as mulheres. Mas não então estupram humanos. Os golfinhos, eles são interspecies, né? Eles vão... eu não sei. Eu sei que na época ele achava que só os golfinhos faziam isso. É possível que porque isso faz, 1960? Faz o quê? 60 anos já. Então, já descobrindo várias espécies, vários hábitos de espécie que nos conhecia, né? Enfim, na época ele deu vários exemplos de porque ele acreditava que o segredo da comunicação interespécies estava nos golfinhos. E esse livro ficou bem popular. E o que acontece? Pensa que a gente estava nos anos 60, época de Guerra Fria. Lontra. Otter é lontra. É bem possível. Então, quando ele fala de golfinho, ele fala muito tanto sobre os golfinhos quanto sobre as baleias. Ele fala muito sobre mamíferos que vivem na água. O estudo dele, ele fala mais sobre o golfinho porque ele queria achar alguém que financiasse a pesquisa dele. E na época, o golfinho ele era uma espécie que ele não gerava tanto interesse do ponto de vista econômico quanto, por exemplo, as baleias. Porque na época, mesmo a comunidade de biólogos e tal, eles viam as baleias como uma fonte basicamente de carne e eles usavam, se não me engano, as presas das baleias também, óleo. Então, era muito mais fácil ele conseguir financiamento querendo estudar uns golfinhos do que umas baleias, em termos de financeiros, né? Então, é capaz dele ter... Eu não li o livro, pra ser bem sincera, mas é capaz dele ter falado. Ele falou muito, tipo, dos animais que são mamíferos e que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele falou das baleias, falou dos golfinhos, e ele excluiu os tubarões, porque eles não são mamíferos. Então, é possível que ele quisesse ser lontras também, não sei. Fica o questionamento, se alguém lê, comenta aí pra gente. Conta aí pra gente nos comentários, se você sabe, ou se você é um biólogo e estudou isso. E se você conhece mais animais estupradores? Sim, conta pra gente saber a lista de, como diz a Mônica, animais peruquentos do mar. Animais peruquentos do mar. Enfim, sei que aí ele falou, fiz esse estudo, tá aqui, vamos ver se alguém pode, né, se interessar e me financiar, porque o livro meio que termina assim, olha, eu sei que o animal que pode se comunicar com humanos é o golfinho, o segredo tá nele. E o livro virou um best-seller mesmo fora da comunidade científica. Porque, anos 60, Guerra Fria, quem que levantou a orelha? As Forças Armadas. E eu juro, é bizarro falar isso, mas o que eles começaram a pensar? Se você conseguir se comunicar com os golfinhos, você solta esses bichos no mar, solta um golfinho soldado no mar pra ir atrás de míssil russo. Faz todo sentido. Pra eles devia fazer. Mas o que eles pensaram foi, a gente não sabe o que eles... A maior vantagem competitiva que você podia ter é você recrutar animais pra espiarem o inimigo, porque se der merda, você não vai ter um monte de gente que já tava reclamando, falando, não, vocês estão matando soldados. Pra eles ia matar só animal, e pra cabeça do exército naquela época, os animais apenas não importam. Então, assim, as Forças Armadas já gostaram da linha de pesquisa do cara, por conta dessa possibilidade. Imagina se você conseguisse comunicar com os golfinhos e falar, vai lá, mata aquela galera, ou espia aquela galera, volta aqui, eu te dou um peixe. Você economiza dinheiro com salário, você economiza de diversas formas a longo prazo, né? Quem também se interessou foi o Carl Sagan. Ele leu o livro e ele comentou, pelo jeito com que os golfinhos se comunicam entre eles no mar, que se a gente conseguisse entender como eles se comunicam e replicar essa comunicação, a gente poderia ter a base para o que poderia vir a ser comunicação com outros planetas. Por conta do jeito como as ondas sonoras se propagam debaixo d'água. Então, o que o Carl Sagan fez? Eu gosto que eu falei, sim, claro. Sim, obviamente. Obviamente, eu também pensei na mesma coisa. eu só achei, nossa, Carl Sagan, na pira dos golfinhos.
E aí, o Carl Sagan começou a endossar a pesquisa do cara e ele começou a conversar com a NASA. Ele falou, esse cara aqui lançou esse livro, as Forças Armadas estão interessadas e eu acho que ele pode conduzir experimentos de campo que vão me permitir, quem sabe, começar a me comunicar com o espaço e um dia receber uma resposta. E aí a NASA, isso foi, esse lobby durou 2 anos e aí em 63 a NASA disse, ok, vamos financiar a pesquisa desse cara, vamos ver o que esse cara pode fazer. E aí eles deram para ele um laboratório em St. Thomas, no Caribe, e ofereceram para ele 3 golfinhos para ele estudar. E financiaram, né? Laboratórios, golfinhos e uma equipe de cientistas. E aí, o que aconteceu? Os golfinhos eram 2 fêmeas e um macho. As fêmeas eram a Cissy e a Pamela. E o macho era o Peter. Peter é o golfinho celebridade da nossa história. Cada cientista-chefe do projeto ele foi designado para analisar e treinar um golfinho diferente. Então, tinha o Lilly, que era o chefe da pesquisa, e 3 cientistas, cada um com um golfinho. O Peter, ele foi entregue a uma cientista que chama Margaret Hall Lovett. E aí, até aí tava tudo bem, sabe? E aí eles chegaram para entender qual era o projeto, e aí o Lilly disse para os cientistas, o objetivo de vocês é ensinar esses golfinhos a falarem inglês. Tipo... Ai, gente. E aí, o que eles pensaram? Como a gente pode fazer isso, né? Conhecendo o que eles conheciam do comportamento dos golfinhos, tal, eles sabiam que os golfinhos, eles podem, muitas vezes, as baleias também, eles criam relações, por exemplo, quando você vai no SeaWorlds da vida, tem os treinadores das baleias e dos golfinhos, com os quais eles desenvolvem uma relação de proximidade, tanto que não é qualquer pessoa que chegar para um golfinho, tipo, e fizer o gesto que o cara faz, que o golfinho vai pular na sua cabeça, vai te levar, não. Se, no máximo, se for uma baleia, você pode ser comido ainda. Mas, então eles sabiam disso. Então a ideia, assim, você está sendo financiado pela NASA, você tem que dar resultado o mais rápido possível. E aí eles falaram, a Margaret falou que ela começou ela e o golfinho moravam juntos, basicamente. Ela acabou ficando famosa, a gente vai falar por quê. Mas, porque ela morava com um golfinho. Não, mas tudo bem. Por 10 meses, eles dividiam uma casa aquário. E aí ela conta, né, no depoimento que ela deu depois, que ela fala, Peter gostava de estar comigo. Ele se esfregava nos meus joelhos, nos meus pés ou nas minhas mãos, e eu permitia, porque não era desconfortável para mim. E... Foi assim... e foi assim que o filme The Shape of Water nasceu. Tem gente que chama esse caso de The Shape of Water da vida real, inclusive. Nossa. Um dos artigos que eu pesquisei cita esse caso como exatamente isso. E aí, ok, ela narrou isso, né? E ela conta que, por exemplo, eles faziam tudo juntos. Ela desenvolveu partes da casa dela que eram como um aquário, né? Então, ela tava cozinhando, ele tava perto dela no aquário. Lendo jornal. E ela trabalhava de um jeito em que ela ficava assim, a mesa de trabalho dela era em cima do aquário, então ela ficava com os pés e as pernas na água. Ok. Por isso que ele se esfregava nos joelhos ou nos pés dela, então ela trabalhava com as perninhas na água para estabelecer contato com ele. E aí, qual foi o problema? Os golfinhos são seres extremamente sexuais, né? E no começo, e eles tinham, todos os cientistas, uma série de exercícios que eles tinham que performar com os golfinhos para testar se o conhecimento de inglês dos golfinhos estava melhorando ou não. Só que E daí o golfinho começou a mandar mensagem, you up? Tipo... Manda nude. Foi aí que eles entenderam que os golfinhos tinham... Os golfinhos começaram o texting, o sexting. E aí, o que acontecia? Quando ele estava excitado, ele não conseguia fazer os exercícios, ele não se concentrava. E aí, no começo, o que ela fazia? Sempre que ele estava excitado, ela liberava ele para ir transar com a Pamela e com a Cissy. Mas o que aconteceu... E assim, era um processo, levar ele para transar pro outro aquário, era um processo trabalhoso, né? Você tinha que colocar ele no elevador, soltar ele lá. E aí, o que acontece é que o golfinho foi querendo transar cada vez mais. O apetite dele aumentava a frequência, ele rendia cada vez menos. Antes, sei lá, se ele conseguia... Se era uma vez a cada, 2 horas, começou a ser uma vez a cada hora, sabe?
É o behaviorismo, né? Sempre que você pede, alguém para o que tá fazendo e vai lá, você vai ficar naquela pira. Era isso que Peter o golfinho queria, sempre mais. E aí, a Margaret percebeu que era mais fácil ela fazer o trabalho sujo. Não. E aí, ela começou a masturbar o Peter, quando ele tava de pau duro, pra ele gozar logo e ela poder continuar o exercício sem ter que tirar ele do elevador. E aí, sobre isso... Não. Baby Seal ficou chocada. Ai, gente. E aí a Margaret, ela dá um depoimento sobre isso. Ela fala... Se tornou parte do que eu estava fazendo, como uma coceira. É melhor se livrar logo dela. Coce e siga em frente. E era assim que funcionava, não era algo privado. Com uma mão na reunião do Zoom e aqui... é melhor você... Ela fala que era como uma coceira, né? Melhor se livrar logo dela, coce e siga em frente. E era assim que funcionava, não era algo privado. Pessoas poderiam observar. E ela fala que por mais que o ato fosse sexual pro Peter, o golfinho, pra ela não era. Era uma experiência mais sensual. Ela fala que ela tava lá pra se aproximar do Peter e que aquela era uma parte do Peter. Então, ela se masturbando o golfinho sempre que ele queria, era um jeito deles se tornarem próximos, dela fazer o que ela tinha que fazer. Você se torna próximo de muita gente se você começar a masturbar ele. Então... E aí o que aconteceu? O Lilly, né, o dono do projeto, ele era um dos únicos 3 cientistas licenciados pelo governo norte-americano a pesquisar LSD e usar o LSD em experimentos. Porque o LSD foi criado, na verdade, como uma substância que teria o poder para combater a enxaqueca. Até hoje não existe um remédio certeiro para enxaqueca, né? As pessoas seguem pesquisando e teve um cientista que acreditou que o ácido lisérgico poderia curar a dor de cabeça. Só que aí ele testou o ácido lisérgico em algumas pessoas e o cérebro dessas pessoas, nas primeiras doses, fritou, né? Tipo, porque ele usou, assim, o que seria, tipo, sei lá, 1000 vezes a dose que hoje quem quer ficar muito louco usa. Enfim, e aí eles ainda estavam nessa fase de descobrir quais que eram os reais potenciais do ácido lisérgico, qual que é a dose certa, e como que ele reagia. Tem vários experimentos sobre isso, e eles chegaram a usar em presidiários, o que é uma coisa muito absurda. Isso daí a gente... E aí, o que o Lilly falou? Eu posso usar o LSD, eu tô com os golfinhos aqui, vou injetar LSD nos golfinhos. Foi assim que a gente descobriu que golfinhos são imunes a LSD. Nada aconteceu com os golfinhos. E foi assim que eles criaram a Apple. E descobriram realmente os golfinhos não reagem diretamente ao LSD. A Margaret falou que ela era contra usar LSD nos golfinhos, principalmente no Peter. Mas ela disse que os animais, né, os golfinhos eram do Lilly, eram propriedade dele por conta da NASA, que ela não podia fazer nada. Ela era meio que... Ela basicamente masturbava o golfinho. Essa era a função dela no rolê. E aí... Ela era The Office Slut. Não, desculpa. Slut shame. Enfim. O que acontece? Eu acho que assim, parando pra pensar que era os anos 60, eu acho que é até admirável de pensar que uma cientista mulher pode tocar um projeto que era considerado importante pra época, né? É verdade. Enfim. E aí o que aconteceu foi que finalmente, essa parte é engraçada, o Carl Sagan finalmente decidiu ir acompanhar o que estava sendo feito no projeto, né? O menino Carl chegou lá. Oi, Lily, beleza? Beleza, e aí, como é que tá o estudo pra gente estabelecer comunicação com os golfinhos? Super ocupado. Sério, atolada de trabalho. Não tem... Tô me fudendo aqui. E o Lily foi falar pra ele super animado. Então, a gente acha que a gente tá tendo avanço em fazer os golfinhos falarem inglês. E aí o Carl Sagan parou. Como assim ensinar golfinho a falar inglês, parceiro? Aí ele, você não queria que a gente se comunicasse com os golfinhos? Aí o Carl Sagan olhou pra ele e falou assim, o que você tá querendo fazer nesse momento? Você tá me falando que você vai pro Japão, e em vez de você aprender japonês, você vai ensinar 3 japoneses a falar inglês, e você vai jogar os 3 japoneses no Japão, e pedir pra eles ensinarem todo mundo a falar inglês pra você no teu trabalho de aprender.
Ele falou, em nenhum momento eu falei que era pros golfinhos falarem inglês. Você tem que aprender como eles comunicam. E replicar pra você se comunicar com os golfinhos, não eles com você. O Carl Sagan, o que vocês estão fazendo? Para de masturbar o golfinho! Exatamente. Como assim? O que vocês estão fazendo? Não é isso que é pra vocês fazerem. Pelo amor de Deus. E aí o Carl Sagan falou... Resumindo a ópera, o Carl Sagan fechou o experimento. Falou, não, gente, pelo amor de Deus, 2 anos, alguns milhões do governo, o maluco achou que ele fosse ensinar o golfinho a cantar o hino nacional norte-americano. Gente, o quê? O Carl Sagan, mãe, vem me pegar, tô com medo. Eu fico imaginando a cara dele, quando ele viu, não, ó, os golfinhos já reagem à palavra mamãe, maçã. Amada. Não, ele falou, muitos erros foram cometidos, tipo, nunca que era pros golfinhos terem sido separados, o certo é eles deixarem os 3 juntos e ficar monitorando como eles comunicavam, como eles reagiam e entender cada barulho e criar meio que um dicionário de comunicação e depois tentar replicar isso artificialmente. O Carl Sagan, lendo o livro do cara, não achou que tivesse que explicar. Eu não sei se o cara tava usando LSD que ele devia estar testando nos outros. Eu não sei. Eu realmente não sei, mas essa é a prova de que assim, você pode ter uma educação e um diploma muito fodas e pensar que a sua obrigação é fazer os golfinhos falar inglês, né? Enfim, obviamente não deu certo. E o que aconteceu foi que saiu uma matéria na Hustler que tinha sim. Hustler, pros ouvintes, a Hustler, eu não sei se tem no Brasil, mas é tipo a revista sexy dos Estados Unidos. Não é nem a Playboy, é tipo a sexy, sei lá. Imagina que você tá passando na banca e você vê, conheça a mulher que transa golfinhos. Essa foi a chamada da matéria. Porque o experimento teve um relatório de por que ele foi fechado. Ele foi fechado em 66. Não durou nem 3 anos. Abuso sexual de golfinhos. E o relatório do experimento tinha o que aconteceu, o que a Margaret fazia com o golfinho, porque ela escrevia tudo, foi o que ela falou, ela não estava escondendo de ninguém, na cabeça dela foi a solução que ela achou melhor para o que ela tinha que fazer. E, obviamente, alguém vazou o relatório pra Hustler, porque alguém achou muito... É engraçado, gente. É muito engraçado. E eu sinto que ela meio que atrasou o feminismo em uns 20 anos com essa atitude. Sim. Obviamente... Destruiu a carreira dela, né? Porque quem vai contratar a pessoa que masturbava os golfinhos, que é meio triste. Mas acabou com a reputação dela, acabou com a reputação do Lily como cientista. E o que aconteceu foi que os golfinhos foram levados para um outro laboratório em Miami. Só que o Peter, ele tava apaixonado pela Margaret. Em Miami. Ou seja, lá eles aprenderam a falar espanhol. Sim. Na verdade, eles sabiam o tempo todo, eles só não queriam conversar com o Lily, o cara louco dele assim. Chegou em Miami, este coño. Ai, cabrão! Não, sei que o Peter, coitado, ele se apaixonou pela Margaret. E uma outra coisa que eu não sabia, os golfinhos, a respiração deles não é como a nossa. A respiração deles é um ato consciente, é controlada. Sim. E o que acontece foi que, sem ela, ele não queria viver. E ele nadou pro fundo do tanque e ele parou de respirar. Ele se suicidou, porque ele se sentiu abandonado, porque ele foi separado dela. Sim, essa foi a única vítima fatal. Essa é a pior coisa de Blue Balls que eu já ouvi falar. Mas ele se apaixonou por ela real. Coitado, tadinho. Sim, ele se apaixonou. Eles passavam o tempo todo juntos, e aí ele se matou. Essa foi a única vítima fatal dessa história, foi o Peter. E, bom, pra não falar que não teve, que não ajudou em nada de nada, o experimento que o Lily fez, ele foi fundamental para que a comunidade científica da época passasse a reconhecer a importância dos golfinhos e das baleias para o ecossistema e a reconhecer o fato de que eles são criaturas que são capazes de empatia, são criaturas capazes, que tem um papel fundamental que tem que ser preservadas. Os movimentos para preservar a baleia, para impedir que a galera saísse que nem louca correndo atrás de baleia, essas coisas, começou aí. Foi só para isso que esse rolê contribuiu. De resto, nada aconteceu e Carl Sagan ficou muito puto e não quis mais saber de golfinho, de baleia, ele não quis mais patrocinar nenhum mamífero de nenhuma espécie, ele achou que é melhor ele ficar na NASA mesmo e não incentivar novos talentos. E essa foi a história de amor do golfinho Peter e sua cuidadora Margaret. E o Lily, e o Carl Sagan, e o LSD, e é isso. Nesse episódio de Cosmos. Aliens!
Ai, gente. É isso, gente. Eu não sei, eu não tenho. Eu Realmente não a sei o gente que tem algum concluir. comentário, assim, alguma conclusão espertinha, sabe? Alguma piadinha. Hoje eu estou passada. A Renata conseguiu me deixar sem palavras. É difícil. Ah, gente, o que eu acho que fica é que, assim, às vezes você pensa que você tá fazendo merda na sua vida, pensa que isso aconteceu e que a NASA bancou. Não foi o Noyes que trancado no porão dele, fazendo os golfinhos transar humanos. Isso foi uma pesquisa financiada pela NASA, com endosso do Carl Sagan. E grande interesse do exército norte-americano. E o cara achou que ele ia ensinar os golfinhos tudo a falar inglês. Sabe quando você faz merda no trabalho e você pensa, nossa, que cagada. Pensa no como o Lily se sentiu. Mano, não era pra eu ensinar os golfinhos a falar inglês. Era pra eu aprender como eles se comunicam. Como eu não pensei nisso nesses 3 anos em que eu fui pago pra estudar essa merda. É tipo quando você lê o memo errado, tá ligado? É isso, gente. Assim, não existe cagada. Eu duvido. Se você fez uma cagada no seu trabalho maior do que a que o Lily fez, conta pra gente, porque eu acho Conta nos impossível. comentários. Conta nos comentários, gente, porque. Ou qualquer cagada. Fala qual foi a maior cagada que você já fez no trabalho. E você se sentiu melhor de saber que você não. Pelo menos você não fez o Lily? E não masturbou golfinhos. Podia ser pior. E um dia será. Eu acho que se eu fosse resumir esse caso numa expressão, seria erros foram cometidos. É isso. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, muito bem contado pela Dona Schmidt, ela também conta essas histórias super loucas e cabeludas no nosso podcast Patramada Criminal. Então, procure a gente no Spotify, Deezer ou agregadores. E segue a gente aqui, se inscreve no canal, dá like, comenta, ativa o sininho, faz toda aquela coisa que você já conhece. E obrigada pela sua audiência.